Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer aqueles que já se conectaram. A gente vai aguardar mais alguns minutinhos. O pessoal está chegando, já temos um número bem expressivo e a gente começa em poucos instantes, tá bom? Só para testar a conexão. Se alguém puder dizer no chat, por favor, se está me ouvindo bem, agradeço para que eu tenha certeza que vocês estão ouvindo da maneira correta. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bom, mais alguns instantes a gente já começa, tá bom? Obrigado aí as confirmações do pessoal. Bom, o pessoal continua entrando, agora são 16 horas, o horário que a gente marcou para poder começar. Então, à medida que as pessoas forem entrando, não tem problema. A gente vai fazer uma pequena pesquisa agora no começo, então ninguém vai perder eventual conteúdo. O objetivo hoje, né, é falar basicamente de usuário para usuário, ou seja, não tem muita apresentação, é direto tela de software, a intenção é que vocês possam interagir e ao mesmo tempo colocar dúvidas ou colocar sugestões ou tentar entender coisas que vocês ainda não entendem ou até pontos de melhoria, dependendo da nossa abordagem aqui. Tá? Obrigado ao Carlos Henrique aí também, que acabou de dizer que está ouvindo bem. Então, o objetivo é esse, de uma maneira muito clara, eu vou passar rapidamente, então, sem muito blá blá blá, nosso objetivo é falar de seleção de entidades para usinagem, então não importa se você trabalha com fresamento, se você trabalha com torneamento, ou se você trabalha com erosão a fio, de alguma forma você está sempre selecionando a entidade, ou seja, de alguma forma você precisa selecionar geometrias para serem usinadas, e depois a gente vai falar como automatizar isso usando o gerenciador de estratégias. É algo que muitos de vocês já utilizaram, mas com certeza alguns não têm conhecimento, e alguns utilizaram mesmo sem saber que estavam utilizando. Então, o objetivo é ser muito prático. Quem vos fala, conheço vários de vocês, eu olhei brevemente a lista de inscritos, então eu sou Adriano Tavares e quero agradecer, né, por poder voltar a falar com vocês efetivamente. Então, a gente vai passar basicamente de PowerPoint era isso, não temos mais apresentações formais, o objetivo é basicamente que a gente possa trabalhar na tela do software. E para que eu possa entender um pouquinho de vocês, eu vou liberar uma pergunta agora e eu gostaria que vocês respondessem, ela deve aparecer aí na tela de vocês, e aí eu gostaria que vocês pudessem responder para que fique claro, para que eu entender. Então, lá vai uma pergunta.
há quanto tempo você trabalha programando com Edcam? Então, você pode ter outras experiências, enfim, você pode ter, digamos assim, trabalhado em outras empresas, com outro software, mas há quanto tempo realmente você trabalha com a Edcam, você teve contato com a Edcam e começou a trabalhar com essa ferramenta? Então, o pessoal está respondendo. Nós temos aí 30% um ano, 33% de 1 a 3 anos, tem alguns mais experientes já com mais de 5 anos, legal, isso é bem bacana ter um pessoal com experiência nessa sala agora também. Então, vou deixar essa pergunta aberta, tem mais pessoas entrando no evento, então mais 3 minutinhos aí para que todos possam responder. Tá? Então, há quanto tempo você trabalha com o Edcam? Seja o primeiro contato, com torneamento, com fresamento, com erosão a fio, uma outra empresa que você trabalhava, não tem muito problema, o objetivo é só entender de vocês. Tá? Podem continuar respondendo. E já deixo de antemão aberto, pessoal, que aparece para vocês um chat, então o objetivo disso é que seja uma conversa. À medida que vocês forem tendo dúvidas ou sugestões, como eu disse lá no início, o objetivo é que seja uma conversa que vocês possam enviar essas, digamos assim, enviar esses questionamentos, esses posicionamentos para que a gente possa ir conversando. Eu vou ter aqui a minha ajuda do meu colega Diego Ismael, também é um usuário muito antigo, experiente de Edcam. O Ismael vai me ajudar na interação com essas perguntas, então podem perguntar à vontade que a gente vai fazendo aqui uma dinâmica de tentar entender as dúvidas de vocês. 80% já votaram das pessoas que estão na sala, então peço aí que todo mundo possa votar, porque é importante que a gente entenda, tá? Vamos lá, a consulta continua aberta. 88% já votou. Nós temos aí mais 1 minuto para ir para a próxima questão. Repito, peço por favor que vocês possam votar, porque é importante para que a gente entenda, para falar numa linguagem de usuário para usuário mesmo, né? Então, a gente vai pular algumas coisas que não sejam necessárias de refalar e assim por diante. 95% já votou, estamos chegando aí já no final da nossa pesquisa. Enquanto isso, mais pessoas continuam entrando. Inclusive, vendo aqui, tem vários nomes conhecidos, a gente vai poder falar depois, mas tem bastante gente que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Legal, vamos dar continuidade. Vou fechar essa pergunta. Então, a gente tem aqui basicamente 30% até 1 ano, 20% aí de 1 a 3 anos, 17% de 3 a 5 anos e quase 30% também que utilizou a Edcam mais de 5 anos. Então, é uma sala bem heterogênea, isso é bem bacana. Por isso que é importante, se a tua pergunta parecer boba, não deixa de fazer ela, ou se você achar que mesmo que você saiba possa contribuir, contribui da mesma forma, porque é importante para que a gente possa trocar experiência nessa sala que a gente está abrindo agora. Tá? Então, estou fechando essa pergunta agora e vou liberar uma nova pergunta. Né? Essa pergunta agora, ela tem mais de uma opção. Então, eu coloquei 3 opções básicas ali. Claro que existem outras subdivisões, mas eu gostaria de saber, vocês trabalham no dia a dia com processos de fresamento, de torneamento, então torno, fresamento, está dentro de fresamento também, pode marcar mais de um, não tem problema, ou erosão a fio. Então, só para eu entender também como essa sala tá dividida em termos de processos, em termos daquilo que vocês utilizam no dia a dia. Legal, a maior parte aí é fresamento, 90% já votou, então essa tende a ser mais rápida, a gente já vai começar efetivamente.
Legal, 90% já votou. Então, como essa pergunta ela tem mais de uma resposta, obviamente a totalidade dos votos não vai ser 100%, vai ser maior, mas 87% trabalha com fresamento, 74% com torneamento, então tem bastante gente que trabalha com as duas funções e 16% com erosão a fio, que é um mercado menor, obviamente, mas não menos importante. O que a gente vai falar hoje aqui serve para todos esses cenários. Mais 40 segundos, pessoal, para que a gente possa efetivamente começar a falar sobre features, sobre características. 87% das pessoas já votaram. Legal. Então, obrigado pelas respostas de vocês. Tenho aqui um desafio grande de conversar com vocês hoje, porque é uma sala bem heterogênea, isso é muito bacana. Então, vou reforçar novamente, não vou cansar de dizer, isso aqui é a expectativa que a gente tem com isso, é de que vocês participem, então fiquem à vontade para poder conversar. Se você já é um usuário experiente, aguenta um pouquinho, porque a gente vai passar pelo básico, mas se você, pelo básico também, quando a gente fala numa linguagem um pouco mais superior, anote suas dúvidas para que a gente possa esclarecer depois e entender que isso é uma sala onde todo mundo pode conversar e sintam-se à vontade. Estou encerrando a pergunta. Já temos aqui mais pessoas que entraram. Boa tarde para aqueles que entraram agora. E vamos lá, já se foram 10 minutos de blá blá blá, agora vamos realmente falar do Edcam, falar do software que vocês trabalham no dia a dia. Estou fechando essa consulta aqui, para que todos possam ver a minha tela. Lembrando que aqui o bate-papo está aberto, né? Então fiquem à vontade para poder enviar as eventuais dúvidas. Legal, gente. Não estou no Edcam ainda, estou aqui no meu software CAD, nesse caso o SolidWorks, porque falar de entidade está diretamente ligado à nossa entidade matriz, digamos assim, né? A nossa base. Então, eu estou trabalhando com sólido, eu estou recebendo uma superfície, eu estou recebendo um DWG, que são, né, linhas 2D, num plano ou fora de um plano, o que eu estou recebendo? Então, aqui eu vou partir de um sólido para poder falar basicamente primeiro sobre os tipos de seleções, ou seja, os tipos de coisas que efetivamente nós podemos selecionar com o Edcam. Então, eu tenho aqui uma montagem no meu SolidWorks, é uma máquina. E por que eu peguei uma máquina? Porque eu olhei ali brevemente os inscritos e grande parte de vocês trabalham com produtos, ou seja, com máquinas, com mecanismos, seja em torneamento, em fresamento, né? Alguns trabalham com moldes, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco também, mas eu peguei uma máquina porque ela abrange grande parte disso. Então tem uma peça que não tem nada de complexa, ela aparentemente é uma peça inofensiva, digamos assim, e eu vou abrir o meu Edcam. Então a primeira dica, caso você não saiba, se você sabe tudo bem, continue fazendo, é uma ótima forma de fazer isso. O Edcam consegue carregar essa peça via o que nós chamamos de CAD Link. O que é um CAD Link? Se vocês observarem, eu abri o meu Edcam diretamente de dentro do meu software CAD. Com isso, eu ganho tempo de abertura e eu carrego N referências desse modelo diretamente para o Edcam, que já vem do software CAD, e crio uma coisa muito importante, que é associatividade, ou seja, eu crio uma relação, um link entre o CAD 3D, seja ele SolidWorks, seja Inventor, seja uma outra plataforma, e o meu Edcam, ou seja, eu crio um link, já a gente vai entender bem como isso funciona. Então, eu tenho aqui a minha peça, e como eu falei, o objetivo é falar sobre manipulação de entidades, não vou aqui ficar perdendo muito tempo com fixações. Se tiver alguma dúvida disso, escrevam aí, não tem problema nenhum. Vou criar um bruto aqui só por desencargo de consciência, não é o objetivo. Vou criar aqui uma fixação também, não é o objetivo falar de fixações, mas eu vou deixar aqui mais apresentável na tela para que a nossa peça possa ficar bacana, né? Deixa eu só tirar a telinha aqui da frente. Ok, tenho aqui uma fixação. Coloquem da forma que vocês acharem melhor depois quando forem praticar. Então aqui eu tenho uma entidade que eu vim do meu CAD e eu vou falar agora sobre geometria de seleções. Primeiras coisas. Toda vez que a gente abre um ciclo, então eu vou aqui também, sem muito rodeio, selecionar uma máquina qualquer, selecionar um plano qualquer,
Então, não é o nosso objetivo acertar isso para um processo de usinagem. Eu vou selecionar, e toda vez que você pega um ciclo de usinagem, né, então se eu pegar uma ferramenta qualquer também, vamos tudo em qualquer agora. Estou aqui pegando uma ferramenta aleatória, né, então peguei uma ferramenta aleatória aqui, uma fresa de 7 milímetros, posição no magazine, ok? E toda vez que você pega um ciclo de usinagem, você tem tipos de seleções, né? Então, tipo de modelo. Eu tenho linha de construção, eu tenho superfície e sólido. O que quer dizer isso, Adriano? Bom, vocês foram treinados, então vocês sabem disso, acredito eu. A ideia aqui é tirar dúvidas e dizer a importância, porque nem sempre é a mesma coisa. Então, toda vez que eu pego linha de construção, se eu for tentar selecionar uma geometria, eu não consigo pegar o sólido. Percebam que eu não seleciono o sólido. Eu pego só linha, que hoje, já nos RedCans mais recentes, eu consigo pegar diretamente a própria instrução do modelo 3D. Eu não preciso mais reconhecer obrigatoriamente isso. Toda vez que eu pego sólido, então se eu quiser selecionar um sólido, agora sim, agora eu consegui selecionar o sólido, efetivamente selecionar a geometria em questão. E toda vez que eu pego uma superfície, o nome já diz, eu pegaria uma superfície, nesse caso poderia ser uma parte do sólido ou uma geometria externa, não tem problema nenhum. Então, basicamente são 3 tipos de seleções, vamos lá, superfície, sólidos e wireframe, né, que seriam as linhas 2D. Mas qual a diferença entre isso? Então, eu vou aplicar aqui a mesma usinagem de 2 formas. Primeiro, toda vez que eu trabalho com uma geometria 2D, eu tenho que entender algumas coisas. É muito bacana trabalhar com geometria 2D, porque, digamos assim, é fácil de entender a profundidade, pega aquilo, consigo até aplicar um ângulo em alguns casos, um perfil, assim por diante, mas é baseado numa linha. Então, eu vou fazer do jeito antigo aqui, que é pegar uma aresta, então quero selecionar essa aresta aqui, por exemplo. E eu quero colocar uma usinagem nessa aresta, né? Então, eu estou pegando aqui uma geometria 2D. Vou fazer aqui, por exemplo, um ciclo de perfilar, como vocês fazem todo dia, e vou dizer que eu quero pegar uma linha de construção, wireframe, né? Estou aqui pegando a minha linha, ter certeza que eu estou pegando ela. Então, aperto a tecla Tab aqui, ó, uma setinha para vocês. Apertou a tecla Tab, você alterna entre seleções, né? Senão eu pegaria do próprio sólido, poderia pegar da peça, enfim. Não tem ponto inicial e ponto final, não é esse o meu interesse. E a primeira coisa, quando eu seleciono uma linha 2D, eu não tenho opção de utilizar o associativo. Eu já vou explicar basicamente o que é o associativo, se você não sabe, não tem problema. Mas tem que ficar atento que quando você trabalha com uma linha 2D, você obrigatoriamente precisa colocar parâmetros de incremento. Por quê? Porque é um 2D. Então, se é um 2D, eu não tenho a inteligência do modelo sólido, eu estou basicamente selecionando essa instrução. Vou colocar um avanço qualquer, não é o meu objetivo, um controle, assim por diante. Não preciso disso aqui, não tem limite, está ali, menos 10 milímetros. Foi o que eu programei. Simples. A questão da linha 2D, embora ela seja muito boa, e você tem que ficar muito atento a isso, é o seguinte, porque se acontece se eu colocar menos 100 aqui? Opa, menos 100. Então, eu coloquei, em vez de menos 10, menos 100. O que acontece é que, basicamente, eu estou... Vou só fazer uma simulação rápida aqui. Eu não estou respeitando o modelo sólido. Tá? Ou seja, eu peguei uma linha 2D, ele não está lendo a geometria, ou seja, ele não está lendo a relação da peça com o modelo 3D. Então, eu não estou respeitando o modelo sólido. Então, cuidado quando você seleciona uma geometria 2D, porque você perde, digamos assim, a referência do modelo. Você perde a referência, digamos assim, do modelo sólido. Agora, eu posso fazer essa mesma instrução pegando o modelo sólido. Então, é um jeito simples de fazer também. Quando, ao invés de fazer com linha de construção, eu vou fazer com sólido. Então, eu quero usinar todo esse sólido e usar o que a gente conhece muito bem como limite, né? Então, esse aqui é o meu limite. Eu quero usinar todo o sólido por dentro desse limite. Tranquilo, muito simples de fazer. Esse aqui é o meu limite. E aí,
tendo a ter um resultado diferente. Por que um resultado diferente? Eu fiz o mesmo tipo de seleção em tese, só que agora, se a gente for perceber aqui, eu estou respeitando o modelo sólido. E por que eu estou respeitando o modelo sólido? Porque efetivamente eu estou, vou tirar a marca, não quero ver fixação, se vocês observarem aqui, né, eu respeitei o modelo sólido. Então, você pode dizer, mas então sempre é melhor usar o modelo sólido, se o sólido respeita. Por que a tal da feature? É aí que entra a questão. Então, até aqui a gente só fez uma breve introdução de métodos de seleção. E aí teria um terceiro jeito. Que seria pegar a feature. O que é a tal da feature? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre reconhecimento de feature. Quando eu trabalho com o modelo 3D, então, entendam isso, que o modelo 3D não é uma superfície, não é uma surface, né? Não é um AIGES, por exemplo, e não é o 2D. Então, quando eu trabalho com o modelo 3D, vocês devem, com certeza, ter aprendido que a gente pode procurar características. Então, procurar característica nada mais é do que fazer uma varredura desse modelo. Então, eu quero procurar, por exemplo, isso aqui parece uma cavidade 2D. Não quero processamento aberto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Mas eu quero procurar uma cavidade 2D. Então, eu vou fazer a varredura no modelo e eu tendo até aqui uma cavidade 2D, que foi a mesma coisa que eu selecionei. Inclusive com as tampas aqui, que são os cobertores. Caso você não saiba, toda vez que você procura uma cavidade 2D, você pode colocar um cobertor, né? Em inglês, aí para quem usa, são os caps. Eu estou usando a interface em português, que a grande maioria é em português, mas vou sempre falando os termos em inglês para que você possa olhar para a tua realidade, caso você use o EdCam na linguagem, no idioma inglês, tá? Então, você pode reconhecer isso aqui. Mas é o primeiro macete. Se vocês observarem, quando eu reconheci essa cavidade, ou seja, quando eu fiz esse reconhecimento, ele reconheceu separado. Uma cavidade aqui e a outra cavidade lá embaixo, né? Então, ele colocou outra cavidade aqui nessa região. Ele separou essas duas cavidades, porque isso é uma opção, né? Isso é uma opção. Ok, Matheus, que é ótimo, vou funcionar legal. Isso é uma opção. Então, eu vou pedir para fazer o mesmo reconhecimento agora, porém, eu quero aqui ajustar, eu quero que ele tente fazer unir essas duas cavidades para que eu possa usinar com com o mesmo ciclo, digamos assim, ele vai novamente fazer o reconhecimento e depende da geometria, funciona ou não. Então, são opções que você pode ir selecionando. Então, a diferença quando eu seleciono uma feature é que eu não preciso selecionar nem o sólido, nem o 2D. Eu seleciono basicamente uma instrução reconhecida, mas é importante entender que essa feature é, em termos de seleção, um modelo sólido. Então, não quero limite, eu não quero isso aqui, eu quero simplesmente a feature, não quero essa aqui que eu tinha pego anteriormente, quero, por exemplo, pegar essa feature aqui, é uma característica, então ela é um sólido, mas perceba que ela pegou só o contorno. Se você for usar isso aqui com sólido, você tem que criar um limite maior, para ele trabalhar entre os dois limites dá muito mais trabalho. Então usar feature passa a ser uma coisa legal quando eu quero usar um perfil externo, por exemplo. Aqui ele está gerando e ele começa a desviar da fixação, porque eu tenho aqui a fixação ativada, ou seja, eu quero verificar uma colisão contra a fixação e contra o bruto. Isso aqui, quando a gente preenche, vai automático, muitas vezes a gente nem se dá conta, mas é importante entender que tem N opções que fazem com que ele se comporte dessa forma em termos de selecionar ou não, em termos de respeitar ou não respeitar algumas coisas. Tá. Então, a questão de eliminar, né, fixação, ele está respeitando a fixação. O que a gente viu, gente, brevemente nesse exemplo aqui? Que quando eu tenho um modelo 3D, e a maioria de vocês trabalha com 3D, eu posso trabalhar tanto com linha, eu posso trabalhar com superfície, nesse caso não tem superfície ainda, não tem o AIGES, por exemplo, e eu posso trabalhar com o modelo sólido. E agora, ok, você pode dizer assim, isso eu já sabia, aprendi no treinamento. Legal, que bom que você aprendeu, faz parte do treinamento. Agora, eu vou tentar pontuar com vocês, e aí eu vou abrir para perguntas, comecem a escrever, porque eu vou pontuar com vocês porque um pode ou não ser melhor que o outro, dependendo da condição. Primeiro exemplo. Vamos supor, não estou fazendo aqui do jeito antigo ainda, não estou selecionando o modelo sólido, vamos supor que eu queira fazer um contorno nessa peça aqui, tranquilo.
quero fazer um contorno, vou fazer o mesmo perfilar que eu havia feito, né? Então eu quero uma linha de construção, nessa linha de construção aqui, height 52. Ah, primeira coisa, né? Quando eu seleciono uma linha 2D, eu tenho que dizer se eu quero usar para o lado de dentro ou para o lado de fora. Barbada, todos vocês sabem, clica para o lado de fora, vai para o lado de fora, para o lado de dentro. Só tranquilamente fazendo isso. E um macete para vocês, o que é legal, tá vendo que quando eu clico para cá, ele joga a seta para cá e automaticamente essa seta se transforma no start endpoint, ou seja, ponto de início e ponto de saída. Então é aqui que ela vai entrar, embora a gente possa configurar isso em outras posições do ciclo. Mas eu quero usar isso aqui para o lado de dentro. O menos 10 ali não tem problema e eu vou ter o meu perfil, né? O que acontece é que eu disse para vocês que isso aqui está diretamente ligado com o modelo sólido. Então, só salvar isso aqui, caso o Windows nos distraia. Está salvo agora. Isso aqui está diretamente ligado com o modelo sólido, mas a instrução 2D ela não tem nenhuma ligação com o sólido. Então, vamos supor que lá no meu modelo sólido, eu tenho uma alteração desse modelo, ou seja, por algum motivo, né, eu tenho que alterar esse modelo, tem uma alteração dele, então lá no meu CAD, na engenharia, esse diâmetro ficou menor agora, e lá o projetista, sendo você ou não, né, você no papel de projetista ou não, eu vou salvar isso. Então o Edcam vai reconhecer que teve uma alteração, então aqui eu estou falando de associatividade, se você trabalha com Parasol, dá para fazer, se você trabalha com arquivo de SolidWorks, dá para fazer, ou algum outro software CAD, se você trabalha com ERP, né, por exemplo, com SAP da vida, por exemplo, com outro tipo de ERP, dá para fazer, dá para criar esse link, mas aqui eu tenho um link direto e ele vai tentar recarregar e o diâmetro mudou, o diâmetro estava aqui. O que acontece? A linha 2D não é paramétrica, ela não é associativa e com isso eu perdi o link, ou seja, eu vou ter que reprogramar essa peça, porque ela não tem ligação com isso. Então, 2D é bacana, é legal, em muitos casos é muito rápido de fazer, porém, eu posso ter um problema de associatividade, não enxergar qual foi a alteração realmente que aconteceu nesse modelo. Agora, se eu fizer o caminho inverso, ou seja, se eu programar da outra forma, por exemplo, e programar aqui com uma feature, por exemplo, uma cavidade 2D, que era só o perfil simples mesmo, eu vou pegar aqui uma cavidade 2D, ou seja, ele reconheceu a minha cavidade aqui, e eu vou fazer a mesma usinagem, só que agora, aliás, eu vou fazer a mesma usinagem, eu vou copiar essa usinagem aqui. Macete para quem quer copiar, Ctrl arrasta para baixo, copia o processo. Aqui ele está dando um alarme porque teve um problema com essa geometria 3D. Tá? Eu posso fazer essa usinagem, ele está recarregando. Foi. Esperar ele abrir. Abriu. Eu posso refazer essa usinagem agora, mas selecionar ao invés da linha, selecionar a feature, foi o que eu fiz basicamente. É a mesma coisa que eu tinha feito. Porém, o simples fato de usar a feature faz com que eu tenha associatividade com o modelo CAD. Então, se eu regenerar esse modelo, ou seja, se eu regenerar essa sequência, eu vou ter associatividade com o modelo CAD. Isso faz com que, se eu alterar lá no modelo CAD, automaticamente eu vou alterar aqui também. Então, tem lá meu programa errado. Vou dizer que eu quero usinar essa feature aqui agora. Começa a ter profundidade associativa, ou seja, ele está baseado no perfil do modelo, ou seja, porque ele está lendo o modelo sólido. Tenho aqui o meu programa, então tem lá o programa errado, tem aqui o programa certo, né? E o projetista, por algum motivo, decidiu que esse modelo tem que ser diferente, ou seja, há uma necessidade de projeto. Quando isso for alterado no meu software CAD, automaticamente isso é alterado dentro do Edcam. A feature vai mudar, ela vai reconhecer, eu soltei do mouse e simplesmente dando regenerar, ela vai se atualizar. Então, estou trabalhando de uma maneira associativa, ou seja, eu ganho muito em tempo de atualização quando eu trabalho efetivamente com um modelo sólido. Ok? O que eu disse para vocês basicamente são diferenças. E o que eu posso selecionar? Linha, sólido e assim por diante, ou uma superfície. Lembrando que ele mostra aqui que tem uma diferença, né? Pode ver que ficou vermelhinho, porque houve uma troca de cavidade. Então, se eu der um aceitar,
ele vai sair o vermelhinho, ou seja, ele entendeu, ok, ele só me avisou qual feature realmente teve uma alteração. Num programa complexo como eu sei que vocês fazem, isso faz toda a diferença, seja em torneamento, fresamento ou erosão a fio. Essa peça era realmente muito simples, não tinha o menor objetivo aqui de causar muito transtorno com ela, porque é uma peça fácil, obviamente, de ser executada. E agora eu vou pegar uma peça um pouquinho mais complexa, né? Aliás, vamos fazer o exercício aqui já para poder abrir a nossa cabeça para o Strategy Miner. Tem uma peça aqui, vou abrir uma peça qualquer, essa peça aqui. Vou abrir ela, então vamos inverter aqui para que faça mais sentido lá na frente para vocês. Eu vou fazer o mesmo processo, então mostrando aqui a questão do CAD-Link novamente. Só um pouquinho que o EdCam precisa estar fechado. Então o EdCam está se abrindo agora. Legal, está abrindo a peça da maneira com que a gente quis. E eu vou aplicar agora o ciclo de furação, né? Vou aplicar um ciclo comum que a todos vocês aí. Só esperar com que ele abra a peça. Essa peça é um pouco maior. Deixa eu ver aqui minha placa de vídeo. Deixa eu abrir um novo aqui. Deu tela preta para vocês aí também? Escrevam no chat, por favor, que aqui deu a tela preta. Só para ver se foi alguma coisa da minha placa de vídeo. Vou abrir de novo, não tem problema. O bom disso aqui é que a vida real é no dia a dia assim que as coisas acontecem. Então, vou abrir novamente a minha peça aqui. Vamos ver se ele vai abrir agora. Legal. Estou aqui minha peça aberta, né? Então, não vamos preocupar com a fixação, vou só criar uma sequência qualquer e vou falar sobre feature. Então, quando eu falo sobre feature, então, é mais lógico, obviamente, furação a gente sempre reconhece, dificilmente poucas pessoas fazem furação com linhas 2D, mas quando eu falo sobre reconhecer uma feature, então eu vou reconhecer aqui, obviamente só furações agora, é o meu objetivo, né? Então vai ter opções de furações aqui, ou seja, até 25 é um furo, maior que 25 é uma cavidade, se eu quero encontrar todos os furos em diversos ângulos, enfim, tem N opções, informações de CAD-Link para trazer informação de rosca e assim por diante. Agrupar furos similares, né, quando eu faço com que todos os furos sejam reconhecidos do mesmo diâmetro, eles se comportam da mesma forma. Então, eu tenho aqui furações, só lembrando, a título de dica também, que você pode editar essa furação. Então, caso você não tenha desenhado, por exemplo, uma rosca lá no seu software CAD, você pode entrar aqui e dizer qual rosca tem nesse modelo, ou você pode colocar um chanfre, você pode manipular a feature. Essa é mais uma vantagem frente ao 2D. Né, você pode, digamos assim, manipular para poder fazer uma terminação, quero fazer um escariado, então ele abre aqui outras opções e assim por diante. Não é o nosso objetivo. No dia a dia, o que a gente faz? Falando sobre seleção ainda. Então, eu descobri que esse furo aqui, por exemplo, ele é um furo de 8 milímetros, então eu vou supor que é um furo aberto, não tenho problema aqui de tolerâncias para o nosso exercício, e vou pegar uma broca de 8, por exemplo, furar direto aqui uma broca de 8, e eu vou fazer a furação. Ok, tranquilo, simples ser feito. Isso aqui a gente faz todo santo dia. Né? Então, eu vou fazer a minha furação aqui sólido. Então, é um sólido porque é uma feature. Né? Pegou o furo de 8, posso furar esse aqui também, se eu quisesse fazer um pré-furo, assim por diante. Depende do que você quer fazer. Profundidade 2 milímetros, associativo, ou seja, quando eu coloco positivo, ele vai parar antes. Então, a minha peça está na mesa, tem uma face lá para poder tirar do outro lado, eu não quero com risco de furar a mesa aí, embora a proteção de colisão fosse pegar isso. Incremento de 10 em 10, por exemplo. Avanço qualquer. Então, todo dia a gente faz isso, e se eu pegar essa mesma peça, né, se eu pegar, por exemplo, esse mesmo furo aqui em outra situação, a gente vai ter que selecionar de novo, outra profundidade, aí tem que ver se o pós-processador está configurado para múltiplas profundidades ou não, isso é uma configuração, tá? Mas se eu quisesse pegar todos os furos com outra broca e assim por diante, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Então, por isso que eu estou mostrando.
A gente não está falando sobre método de seleção, mas ao mesmo tempo eu estou falando sobre como que a gente faz basicamente furação, que é o jeito mais simples para poder ver a questão da manipulação. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Só estou abrindo aqui, pessoal. Ismael, começa a dar uma olhadinha nas perguntas, fazendo favor, qualquer coisa pode interagir. Você está respondendo, só que se tiver alguma coisa, faça. Uma pergunta aqui bacana, né? Com esse CAD-Link, quando eu faço uma tração e montagem, sim, também vai vincular a tração e montagem, tá, Christian? Porque a peça vem da montagem, então se alterou a montagem, ele altera a peça, por consequência, altera. Inclusive, para abrir uma montagem de SolidWorks no Edcan, tem que ser via CAD-Link. Tem que abrir o SolidWorks e abrir via CAD-Link. Você não vai conseguir abrir uma montagem direta, digamos assim, tá? Então, podem ir mandando aí, e aí eu vou vendo aqui para que a gente possa responder. Mas você pode mandar para mim também na nossa outra plataforma de comunicação aqui, as perguntas que aí eu falo para que todo mundo possa ver. Por favor. Então, reconheci aqui e apliquei essa furação. Mas se eu tivesse uma peça parecida, né? Tivesse uma peça bem parecida aqui, parecida que eu quero dizer, gente, é no sentido de ser uma peça construção geométrica, né, detalhe geométrico, seja uma peça com furo, não necessariamente uma peça igual, né? Mas sei lá, vamos procurar uma peça escondida aqui, pode ser essa peça aqui. Eu estou abrindo direto da montagem, vou abrir o meu Edcan. Ele pode abrir agora como torneamento, então ele tem essa inteligência para poder separar o que é torneamento ou fresamento, mas eu posso escolher como eu quero trabalhar. Então, se eu for fazer a mesma coisa num processo de torneamento, né, uma peça que é parecida, de novo eu vou ter uma furação e eu posso ter uma furação de 8 milímetros. Então, aqui a gente começa a criar um gancho para aquilo que vocês fazem todo dia. Então, como eu disse, ele abriu aqui como torneamento, né, ele tem uma opção de reconhecimento. Se eu quisesse mudar, era só mudar para fresamento e continuaria programando como fresamento. Mas, nesse caso, eu vou até deixar aqui como torneamento. Vai funcionar da mesma forma. Se eu procurar uma característica, agora eu vou colocar furações, então perceba que a opção ela mudou, porque eu tenho perfil de torneamento, mas se eu colocar furos verticais, né, eu quero agora no meu plano axial, então ele vai reconhecer da mesma forma que é no fresamento. As opções mudam, mas em termos de reconhecimento é a mesma coisa. Então, por exemplo, ele encontrou esses furos aqui. Deixa eu colocar aqui na minha axial para que eu possa ler esse diâmetro. Ele reconheceu esses furos aqui e é um furo de 9. Então, se eu quisesse fazer esse furo, se você trabalha com torneamento ou com fresamento, você vai provavelmente selecionar a tua ferramenta, selecionar a tua máquina e assim por diante. Então, vou pegar um pós-processador qualquer também, que era o meu plano torneamento, e eu teria que escolher de novo a minha ferramenta, né? Agora com furação, poderia ser a mesma broca de 8, se eu tivesse ali um trabalho para fazer nessa face. Agora ela é axial, nesse caso ela é acionada, mas eu vou pegar porque eu peguei uma máquina 2 eixos, então ele tende a não fazer. Né? Deixa eu ter que trocar a máquina, que com a máquina acionada ele não vai fazer. Deixa eu pegar esse cara aqui, 2CY, que tem ferramenta acionada. Legal. Então, aqui agora, se eu pegar uma furação, ele vai fazer essa furação, né, como furo, já com a ferramenta acionada. Estou pegando exatamente a mesma coisa que eu fiz, gente. Deixa eu só colocar acionada aqui. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez, só que agora num torneamento. Então, percebam que, em termos de seleção, é a mesma coisa. Fixo acionado. Quero fazer aqui uma furação acionada, vou selecionar, feature, quero fazer essa furação aqui, por exemplo, profundidade, 0, 0, mesma coisa que eu fiz lá, não é o objetivo, está aqui a minha furação. Então, eu repeti esse processo em torneamento e em fresamento, eu fiz isso da mesma forma, mas eu tive que efetivamente fazer esse trabalho da mesma forma, sendo que seria uma operação muito parecida, né? Então, agora eu vou mostrar uma coisa um pouco diferente para vocês aí nessa pitada em Strategy Measure. Vou soltar uma pergunta agora. Diante do que nós falamos, vou abrir uma peça diferente. Então, vou abrir aqui, pegar meu trabalho, deixa eu pegar aqui, webinar, separei algumas plaquinhas para nós aqui, deixa eu pegar essa placa, que é bem bacana.
Num cenário um pouco mais complexo, obviamente, né, já é uma pecinha um pouco mais legal, onde efetivamente a gente vai ter um pouco mais de trabalho para poder efetivamente criar esse monte de instrução de furação. E percebam essa usinagem aqui. Eu tenho que fazer essa interpolação. Se você fosse fazer essa interpolação, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui agora. Se você fosse fazer essa interpolação, que tipo, né, de referência eu utilizaria? Eu vou colocar um perfilar aqui. Que tipo de referência você colocaria para essa interpolação nessa área que está verde? Wireframe, ou seja, uma linha 2D, eu coloquei em português e inglês, tá? Caso vocês utilizem interfaces diferentes. Você utilizaria o sólido com limite? Você utilizaria, que é, no caso, uma característica, uma feature, ou uma surface? Vamos lá. 16% votou? Vamos lá, 55% votaram. Ok. 75% votaram. Então, tem uma disputa boa. Feature. Vamos lá, característica. Vamos lá. Legal, tá acabando. 82%. Vamos botar, pessoal, para que a gente possa continuar. Temos mais 20 minutinhos ainda, a gente poderia ficar a tarde toda falando sobre isso, mas nosso objetivo é, em 1 hora, poder bater esse papo. O Ismael tá dando dica, tem a face da parede também. Dá pra fazer um monte de coisa. Essa face aqui também. Legal, Ismael, valeu. Vamos lá, 87% votou. Legal, o pessoal está usando bastante feature. 5% usaria uma superfície, legal. É importante entender o porquê e bater esse papo com vocês depois. Bom, gente, não tem certo, não tem errado. Tem talvez a melhor forma e eu vou dar alguns exemplos de porquê disso. Em 5 minutos agora a gente vai falar por que a gente vai selecionar uma feature ou um 2D e assim por diante. Eu fiz lá no começo, formas de fazer, é exatamente a mesma coisa, só mudo o desenho aqui. E aí, se eu quisesse fazer essas duas características, eu quisesse fazer mais de uma, então vocês vão perceber uma diferença principalmente em termos de processamento. Então, vai uma dica para vocês, a enquete continua aberta, 91% das pessoas votaram, enquanto a gente vai continuando para a gente não perder tempo. Principalmente questão de processamento. Então, eu já vou deixar minha feature reconhecida, e aí tem uma pergunta aqui que muitos me perguntavam quando eu dava treinamento, que é o seguinte: Adriano, posso marcar tudo? Eu sempre digo, pode. Na dúvida, marca tudo, seja feliz. Você não está cometendo nenhum crime, nem nenhum erro, marca tudo. Não tem problema marcar tudo. A questão, gente, é que toda vez que eu marco tudo, eu estou dizendo para ele, procure tudo. E se eu não quero fazer uma furação, se eu não quero fazer uma cavidade aberta agora, não tem por que eu reconhecer isso. Então, você pode marcar tudo, vai gerar uma bagunça de layers e tal, você tem que organizar bem a tua programação para poder acessar ela futuramente, não tem problema nenhum. Só que pense que toda vez que você marque tudo, ele vai procurar. Matematicamente, ele vai procurar mesmo não tendo. Então, se você marca procurar furo numa peça que não tem furo, você está vendo que não tem furo, mas ele vai ter que procurar que se existe o furo ou não. Então, não tem problema, marca tudo. Mas, se você entende como cada coisa funciona, talvez faça mais sentido você marcar realmente somente aquilo que você vai querer reconhecer, digamos assim, né? Então, vou reconhecer cavidades 2D, que é o que me interessa agora. Então, imagina, eu estou procurando só cavidades, se tivesse que marcar tudo, ele ia ficar procurando um monte de coisa. Ele está reconhecendo, esse é um modelo bem grande.
Então, quanto mais coisas você marcar, mais tempo vai demorar para poder processar essa informação. Então, 90% das pessoas votaram. Tenho aí, de novo, 15% utilizariam a linha, é um hábito bem comum. Então, só lembrando que a linha não tem associatividade com o modelo sólido, uma vez que eu altero o sólido, a linha não altera. 22% sólido com limite, que seria o jeito mais habitual, sempre foi feito dessa forma, e agora essa nova base de característica, ou seja, de poder efetivamente selecionar uma geometria 3D. Pessoal, vou encerrar a consulta, tá? Enquanto isso eu estou reconhecendo aqui, então só vou encerrar para que a gente possa voltar a ver a minha tela. Só pedir para reconhecer, e aí eu estou aqui com a minha tela, ele está reconhecendo as minhas features. Enquanto isso, enquanto ele reconhece, a gente vai começar um outro exercício. Então a gente vai sendo dinâmico aqui para poder recomeçar uma outra coisa. Eu disse que existem formas de fazer e não tem nada de errado de fazer de um jeito ou fazer do outro. Eu vou mostrar basicamente o porquê que é mais fácil fazer de uma forma ou de outra. Só ver se ele reconheceu. Acho que eu deixei cavidade também, por isso ele pesou um pouquinho. Não tem problema, vou abrir a nossa placa aqui, da mesma forma. Lembrando que a Adcan trabalha com processamento paralelo, né? Então, se você tem um processador com múltiplos núcleos, tranquilo fazer isso enquanto o núcleo está lá trabalhando naquele processo. Eu estou aqui trabalhando com uma outra instrução. Inclusive, a gente pode trabalhar ao mesmo tempo. Basta ativar esse recurso. Não tenho aqui objetivo de trabalhar com máquina e assim por diante. Só quero fazer o meu reconhecimento. Como poderia fazer o meu reconhecimento manual, né? Também tem opções aqui de poder reconhecer manualmente, mas eu posso só reconhecer aqui as cavidades 2D e assim por diante. Cobertor de cavidade, contorno de cavidade, um plano mais elevado. Meio sólido. Vamos ver se ele vai reconhecer ou se ele vai procurando por furos. Não tem furo. Ele não vai reconhecer efetivamente. Legal, como eu disse, reconheceu um monte de coisa, deixei furo marcado também, então não tem problema. Só como eu disse, se eu deixo marcado, eu posso ter várias coisas que eu não quero, né? Então, reconhecer um monte de coisa. Mas o furo aqui faz sentido. Então, quando eu faço essa seleção, então por que eu uso um ou outro? Vou selecionar aqui qualquer ferramenta, sei lá, de repente uma ferramenta de 16, é um furo grande. Vocês têm que pensar o seguinte, quando eu pego o sólido, então se eu pegar o modelo sólido, pegar o perfilar, pegar aqui que eu quero, então assim, 22% disse que usaria com modelo sólido, né? Então quando eu pego o modelo sólido, esse é o sólido, e eu quero trabalhar dentro desses dois limites, a partir do momento que eu seleciono mais de um, eu tenho matematicamente o que a gente chama de triangulação, ou seja, ele está lendo todo o modelo sólido dentro daquela região. Então, tende a ser um processamento mais lento. Por que mais lento? Porque ele está lendo, né, dentro de uma sala gigante, eu estou dizendo, dentro daquela sala, procure somente essas regiões. Então, claro que o poder de processamento do meu computador é forte, mas tende a ser mais demorado porque eu estou triangulando todo o modelo sólido, né? Ou seja, eu não estou dizendo para ele faça aqui, eu estou dizendo, ó, dentro de todo esse contexto, utilize somente essa região, como poderia ser mais essa e essa, por exemplo. Então, você pode ter um tempo de cálculo maior, porque efetivamente eu tenho que pensar em todo o modelo sólido, uma peça grande, seja torneamento, seja fresamento, assim por diante, dentro dessas regiões. Percebam que quanto mais espaçado eu coloquei, mais lento vai ficando, porque efetivamente ele tem que triangular tudo isso para poder encontrar a delimitação. Se eu fizer o mesmo processo selecionando apenas a feature, ou seja, eu não vou selecionar o modelo sólido, que aqui foi o que 56% das pessoas falaram que fariam, se eu pegar simplesmente a feature e não o modelo sólido como um todo, correto? O cálculo é praticamente instantâneo. Por quê? Porque eu não estou mais pensando no modelo sólido todo, eu continuo respeitando o modelo sólido, a Adcan continua respeitando a propriedade do modelo sólido, porém eu estou usinando somente uma feature que já está protegida, então para ele é mais rápido fazer isso. Né? Então, vocês tendem a ter processamento mais longos quando você pega um sólido muito grande, delimita um limite, e aí, por consequência, ele tem que triangular tudo isso, pode ficar
um pouco mais demorado. Então, não tem certo ou errado, linha estaria certo, seria o jeito mais rápido de fazer, lembrando que linha não respeita o modelo, então é perigoso, cuidado. Sólido com limite, nesse caso, funciona muito bem, mas característica seria o jeito mais rápido, até pensando em atrações futuras. E aí que entra o que a gente diz do strategy manager, ou seja, ok, falamos um monte de coisas sobre características, sobre linha, mas a primeira dedução para vocês é que strategy manager é, vou escrever aqui, baseado em features. Ou seja, então ele é baseado naquilo que eu consigo reconhecer do modelo sólido. Então, se você quer partir para o Strategy Manager, que a gente vai ver agora nesse final, você precisa efetivamente... não efetivamente, tem forma de fazer, ok? Você pode chamar uma linha, pode chamar uma PCI, você pode pedir para ele clicar e você seleciona, dá para fazer um monte de automatização, mas eu diria em linhas gerais que o Strategy é baseado em features, por isso a importância de reconhecer features. E agora eu vou mostrar para vocês, esse é o nosso primeiro webinar da série, então hoje o objetivo é mostrar um link mais geral, e depois a gente vai fazer um só sobre Strategy Manager, e aí sim a gente vai efetivamente, digamos assim, aprofundar nele como conteúdo. Mas vocês vão entender o seguinte, o Strategy Manager parte do EdCan. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aí agora, eu quero que vocês me respondam rapidamente, essa vai ficar menos tempo aberta, porque a gente quer falar mais de feature, mas você já utilizou o Strategy Manager? Respondam aí rapidamente. Não, 74%, legal. 70%, vamos responder rápido, pessoal. Essa aí vamos responder rápido para que a gente possa abrir um tempo final de perguntas e respostas aí. 81% já respondeu. Legal. Mais 15 segundos. Talvez de maneira indireta, mas sem criar estratégia. Ok? Então, legal que às vezes já tem usado o planning board, tem usado ali a mesa de planejamento e por consequência está usando o strategy manager por trás, mesmo sem saber, né? Não tem problema, o importante é usar. Mas a grande maioria não utilizou. Então, vou mostrar, sem mais delongas, vou encerrar aqui a votação, já deu para ver que a gente, com a porcentagem de pessoas que votaram, a grande maioria não utilizou o Strategy Manager. O Strategy Manager nada mais é do que um automatizador das coisas. Ele é muito poderoso, mas ele é muito poderoso mesmo. Então, se eu tenho que fazer um furo de centro, em todos esses furos, por exemplo, antes de criar a minha primeira estratégia, eu preciso, a primeira vez, ter um furo de centro. Então, eu vou selecionar aqui uma ferramenta qualquer, pode ser essa de 5, por exemplo. Vou selecionar ela e vou fazer uma furação. Então, eu preciso, para criar uma estratégia, ter a primeira instrução, que é a instrução que vai ser a base desse negócio. Então, eu vou criar aqui uma furação qualquer e eu tenho aqui a minha furação e assim por diante. Vou lá abrir o meu Strategy Manager. Vocês acham eles no launcher de vocês. Lembrando que isso não é mais um módulo, está embutido em todas as licenças de vocês. Então, aqui, gerenciador de estratégias, eu vou abrir esse cara aqui. Aqui o Strategy Manager. Então, se eu quero fazer uma estratégia de furação, eu vou primeiro copiar ela. Então, o que eu faço? Aqui no EdCan, botão direito, guardar processo, Strategy Manager, colar processo. Colar aqui. E eu vou chamar esse cara aqui de broca. Tá? Muito simples o que eu estou fazendo por enquanto. Eu vou aqui copiar de novo uma estratégia. Então, botão direito, guardar processo. E eu vou colar, renomeando, chamando de ciclo de furação. Ciclo de furação. Então, eu tenho duas instruções aqui muito simples de serem feitas, muito tranquilo de ser feito. Eu vou, basicamente, criar essa estratégia agora, né? Então, eu tenho aqui o meu Strategy Manager, eu vou arrastar, literalmente como arrastar e soltar, tá? Então, toda estratégia tem que ter, digamos assim, 3 pontos básicos, o começo, meio e fim. Né, como tudo nessa vida. Agora, com o botão direito, eu estou arrastando, criando, eu quero que ele selecione a broca, selecione o furo, botão direito também, eu quero que ele selecione o fim do fluxo. Então, pronto, é uma estratégia. É uma estratégia simples, demais, inclusive, mas é uma estratégia. E eu vou salvar essa estratégia. Vou salvar aqui na minha área de trabalho,
Webinar 1, estratégia 1, estratégia 1. Legal. Tem a minha estratégia. Pô, então se eu tenho que fazer uma furação, né, eu posso pedir, tá, mas qual ferramenta eu seleciono? Então percebam que dentro dessa estratégia, todas as instruções que nós temos no Edcam estão aqui dentro. Então eu posso, ó, que tipo de ferramenta eu vou utilizar? Posso chamar uma ferramenta específica, então eu posso chamar aquela ferramenta específica que eu estou utilizando no Edcam, né? Eu quero pegar essa ferramenta aqui, por exemplo, essa de 4 e 8, por exemplo, eu posso pegar ela, então vou copiar o nome dela aqui, botão direito copiar, e eu vou dizer, eu quero usar essa ferramenta aqui, lembrando que toda vez com que a gente chama uma informação em linguagem de programação, eu uso aspas, por exemplo, então eu quero chamar essa ferramenta e vou fazer a minha usinagem. O que eu vou fazer? Ao invés de ter que programar essa peça, né, ao invés de ter que programar, eu quero aplicar aqui a minha estratégia. Então, vou selecionar a minha estratégia, está lá dentro do meu... Opa, ficou para fora aqui. Estratégia 1. E soltei do mouse. O que ele está fazendo agora é programar tudo sozinho. Ele está fazendo furo de centro sozinho. Então, ele está pegando a ferramenta e está aplicando basicamente tudo aquilo. Então, aquilo que você faria manualmente para o furo de centro de todos eles, você basicamente pode usar a estratégia. E eu fiz uma estratégia muito simples, né? Uma estratégia realmente muito simples de selecionar as instruções do ponto de vista quando eu basicamente só criei na minha estratégia que eu queria que ela pegasse a broca e fizesse ciclo de furação. Agora, se eu quiser simplesmente fazer essa furação, eu não vou chamar a broca de 4 e 8. Né? Eu vou dizer, por exemplo, que o diâmetro da broca, aí eu vou dizer que o diâmetro da broca, eu tenho aqui as minhas características, eu tenho várias opções aqui, centenas delas, né? Eu posso dizer que o diâmetro da broca é, por exemplo, o diâmetro do furo. Então, aqui o diâmetro da broca, quero aqui o meu furo, ele é o diâmetro do furo. Então, poxa, aqui eu começo a aplicar inteligência, né? Ao invés de dizer que o diâmetro da broca é aquele diâmetro, eu não sei porque eu tenho furo de N diâmetros diferentes aqui, eu basicamente vou dizer que eu quero que o diâmetro da broca, vou aplicar a minha estratégia aqui, seja exatamente como o do meu furo. E aí ele vai ter que se virar para poder encontrar. Então, automaticamente, ele selecionou uma ferramenta de 7. Eu não sabia que era 7. Só que eu disse para ele que o diâmetro da broca é o diâmetro do furo. Então, ele pegou uma fresa de 7. Então, se eu colocar aqui, poxa, mas se eu tenho mais de uma ferramenta, Adriano, então eu tenho que ter ponto de troca, né? Que agora você está indo para uma outra linha. Então, coloquei o ponto de troca, vou guardar o processo, vou lá na minha estratégia, vou colar esse ponto de troca aqui, só renomeando, trocar. E agora eu tenho que colocar a troca. Então, antes da próxima ferramenta, eu vou colocar a troca. Então, eu estou aumentando a minha estratégia. Então, de novo, vou lá no Edcam. Então, eu fiz o primeiro, basicamente o primeiro. E aí, se eu pegar isso aqui e pedir para aplicar agora, claro que isso pode ir muito além, eu começo a ter um monte de instruções que serão configuradas, inclusive com ponto de troca. Então, coloquei o ponto de troca lá, o ponto de troca já veio para cá, ele vai trocando, porque ele está lendo a inteligência. Como eu disse para vocês, né, Strategy Manager é baseado em feature. Então, se você utiliza o 2D, se você utiliza a superfície, você não vai conseguir aplicar. Se você já utiliza feature, ótimo, você vai evoluir nesse sentido para poder selecionar. Então, eu criei uma estratégia agora que tem brocas de diversos diâmetros, diversas profundidades, porque ele sabe exatamente a profundidade que isso aqui tem, né? Então ele vai pegar ferramentas. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho uma ferramenta. Vamos lá, vamos ver o diâmetro dela. De diâmetro 10. Aqui eu tenho uma outra ferramenta. Vamos ver o diâmetro dela. Aqui é a furação, perdão. Só pegar de cima aqui. Eu tenho uma outra ferramenta. Por exemplo, de diâmetro, essa aqui é 10 também. Deixa eu ver se tem mais alguma para cima aqui. Diferente. 8,5, né? Então tem uma de 8,5 aqui. 8,5, mas eu não sabia qual era esse diâmetro. Mas por quê? Dentro da minha estratégia, eu disse que o diâmetro da minha furação, ou seja, dentro da minha broca, perdão, eu disse que o diâmetro da minha furação era o diâmetro da característica. Ou seja, ele leu automaticamente isso sem fazer nenhum esforço. E a gente começa a brincar com isso. Mas
eu quero o seguinte, toda estratégia, todo fluxograma é baseado em decisões. Então, eu vou criar aqui uma decisão. Então, vou colocar uma decisão. Estou melhorando o meu fluxo aqui, né? Uma decisão. Só que toda decisão, ela tem o sim ou não. Então, não precisa ter só um caminho. Então, eu digo assim, ó, se for sim, vem para cá. E se for não, vem para cá. Opa, perdão, fiz a mesma coisa. Se for sim, vem para cá, e se for não, vem para cá. Mas qual que é essa decisão? Eu vou dizer que eu quero que ele aplique essa estratégia, né? Eu quero que ele aplique efetivamente essa estratégia somente se a feature, né, for de algum tipo de estratégia. Então, eu posso selecionar, ou seja, eu posso dizer para ele que tipo de coisa eu quero. Então, por exemplo, eu quero que o subtipo da feature seja igual. Ah, se for um furo, faz isso. Se for um escariado, não faz. Então, eu vou selecionando, eu criei uma decisão. Eu disse, ó, se for esse tipo de furo aqui, faz tal coisa. Se não for esse tipo de furo aqui, não faz nada. E aí, por exemplo, eu vou fazer um teste rapidamente aqui. Vou fazer um teste sem muito problema aqui. Vamos inserir alguma coisa que dê para a gente fazer, só para vocês poderem ver. Vamos colocar aqui um rápido de... Não vai funcionar assim. Deixa eu ver o que a gente pode colocar para que fique fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu colocar aqui um comentário. Enfim, peguei esse comentário, de novo, fiz uma instrução na Edcam, guardei o processo, colei o processo, né? Esse aqui é o meu comentário. Então, se for não, eu quero que ele saia um comentário lá e assim por diante. Salvei minha estratégia. Então, tenho 2 fins, eu posso ter quantos fins eu achar necessário. Vou fazer a mesma coisa. Então, se eu tiver algum furo aqui que não é daquele tipo de furação que eu coloquei a decisão, eu vou efetivamente colocar aqui que eu quero que saia o comentário. Ó, um foi, o outro não foi, um foi, outro não foi, quer dizer, quando ele encontra ele faz, quando ele não encontra ele não faz. Então a gente aqui, nós criamos uma decisão que nós chamamos, ou seja, efetivamente é uma maneira de, tá aqui o comentário que eu escrevi, fim, é uma maneira de tomar decisões. Então a estratégia ela é baseada em decisão. O que a gente viu hoje, gente? Né? Hoje é uma pitada de estratégia para que vocês possam entender o poder disso e aí em seguida a gente tem, digamos assim, um webinar que a gente vai fazer sobre Strategy Manager. Nós falamos de ferramenta de seleção, onde a maneira com que eu seleciono isso, seja em torneamento, seja em fresamento, seja erosão a fio, impacta diretamente no, digamos assim, impacta diretamente no resultado. Né? Nós selecionamos linhas, selecionamos superfícies até não, a gente selecionamos, eu expliquei, mas nós selecionamos linhas, selecionamos features, selecionamos o próprio sólido. Né? Então, eu tenho impacto não só na questão do retorno disso, porque basicamente eu tenho esse retorno sobre o ponto de velocidade, de interação, de associatividade ou até mesmo de segurança, mas também sobre o impacto do ponto de vista de performance. Né? E a gente viu que quando eu quero exportar isso para dentro do Strategy Manager, ou seja, quando eu quero criar esse fluxo, eu faço no Edcam, copio e colo e começo a brincar com isso. Então, sobre uma estratégia que eu fiz já há algum tempo, uma estratégia bem antiga, mas eu começo a definir mais ela. Então, assim, ponto de troca, ferramenta, define ferramenta. São condições, né? Usar a ferramenta de 12 se o diâmetro mínimo do raio é menor ou igual a 6. Usar de 16 se é maior que 7, menor que 8. Usar de 20 se o diâmetro do raio é maior que 8, menor que 8. Enfim, eu crio condições para isso, que são as decisões, onde eu posso também definir profundidades, né? Definir cálculos aqui dentro. Então, por exemplo, olha, usar a profundidade zero, associativo, por exemplo, se a terminação da feature, ou seja, se a feature for uma feature que não é passante, né? Uma feature blind. Não, se for uma throw, ou seja, se for uma feature passante, uso -1. Então, eu crio essas delimitações, onde a gente pode ir criando essas ferramentas. O meu desbaixo é só desbaixo, então estou navegando aqui dentro. O que é o Hetzbach, né? O Hetzbach, eu tenho que pegar se o raio mínimo do canto, no caso, é menor que 6. Então, eu apliquei isso. Então, eu vou aplicando essas instruções, não tem fim, não tem essa possibilidade, né? Isso aqui é finito.
E para encerrar, enquanto eu vou abrir para a pergunta agora, eu vou fazer aqui uma coisa bem demoradinha, que seria, eu não quero programar, então alguns de vocês já viram em algumas apresentações, ou até mesmo utilizam, quando você seleciona várias features para poder aplicar, ou seja, no nível máximo, digamos assim, de automatização, onde ao invés de eu ter que programar isso, eu utilizei tantas minhas estratégias, isso aqui vem padrão do Edcam, testem na interface de vocês, ou atribuir e aplicar, ele vai rodar as estratégias padrões do Edcam, ele vai rodar o que a gente chama de mesa de planejamento, então eu posso alternar a ordem que eu quero aplicar e eu vou aplicar. Agora realmente vai ser um cálculo bem massivo, onde ele vai tentar fazer toda essa peça automaticamente, aqui baseado nas estratégias que vem padrão do Edcam. Mas é importante que vocês entendam que vocês podem criar as próprias estratégias, obviamente, como eu mostrei brevemente hoje. Gente, nós temos alguns minutinhos aí de perguntas e respostas, então, por favor, caso vocês tenham alguma coisa, mandem que a gente vai responder aqui mandando. Então, o Rafael tem uma pergunta aqui que o Ismael já respondeu, né, sobre a questão da consulta. Se tiverem mais alguma dúvida, vão mandando. Enquanto isso, ele está programando. No mais, eu queria agradecer a presença de vocês. 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente falar, a gente poderia ficar a tarde toda falando sobre isso. A gente inicia essas webséries com o objetivo aí de fomentar, mas a gente vai voltar a falar sobre questões técnicas, se vocês vão ser questionados, digamos assim, de próximas possibilidades. Né? Então, agradeço a participação de vocês, foi um prazer falar com vocês. E se tiverem mais alguma pergunta, eu vou ficar aqui mais alguns minutos, fiquem à vontade. Né? Enquanto isso, o Edcam está programando, essa é a vantagem de automatizar, uma vez com que a gente continua conversando e definindo e discutindo o processo, o Edcam continua efetivamente trabalhando. Tá? Obrigado, então estou à disposição de vocês para perguntas. Fiquem à vontade. Podem mandar à vontade. Aqui, ó, percebi que o seu software está habilitado para interpolação circular G2, G3. Como eu faço para habilitar, né? Isso basicamente é a configuração de pós-processador, tá? O formato de saída é uma configuração de pós-processador. O que você vai ter aqui no Edcam, então deixa eu pegar um ciclo qualquer aqui, uma ferramenta de fresamento. Vou só abrir uma ferramenta qualquer de fresamento aqui. Quem perguntou foi o Christian, né? Quando eu faço o perfilar. Essa é uma outra discussão, tá? Porque em sólido é muito melhor, digamos assim, a informação. Outra coisa é que quando você faz isso, você pode trabalhar aí com, digamos assim, você pode trabalhar com compensação de raio, né? Então, existem opções aqui, né, de spline, arcos linhas, nenhum, que é o G1. Então, são opções, mas basicamente isso vem do teu pós-processador, tá? Se lá não tiver configurado, vai faltar, tá? Você não vai conseguir gerar. Dá uma olhadinha no teu pós para sair G2, G3, tá? Ou, nesse caso, contacte a SK, por favor. Há várias perguntas, eu vou respondê-las aqui agora. Legal, ó, Felipe, o próximo webinar poderia ser Strategy Manager focado no treinamento? Sim, Felipe, o nosso próximo webinar de Strategy Manager é focado nas duas plataformas, mas eu vou trazer exemplo dos dois cenários. Hoje, basicamente, eu trouxe fresamento, que era o maior público, mas abri a peça de torno ali para mostrar que era igual a questão da furação acionada, né, de reconhecer uma feature ali, vale para os dois. Mas sim, Felipe, o próximo será abordando os dois cenários. O Michael faz uma pergunta muito interessante, se o Strategy tem alguma ligação com macros do Edcam. São coisas diferentes, Michael, mas podem ser interligadas, né? Então, macro, a PCI lá, que é quando eu gravo, é uma coisa, porque ela sempre executa uma função. O Strategy Manager, ele muda conforme o que ele encontra, então ele é mais inteligente, porém macro é uma coisa muito poderosa. O que tu pode fazer, Michael, é dentro do Strategy Manager chamar uma macro.
Então, você pode estar rodando uma estratégia. Ah, cheguei aqui numa situação que eu tenho aquela macro, aquela PCI lá que eu gravei, que faz isso, isso e aquilo. Não tem problema, o strategy chama ela, executa ela e volta para a estratégia. Então, dá para integrar as duas coisas. São coisas diferentes, porém, dá para integrar. Mais um assunto aqui, macro da Edcam também, uma coisa que a gente pode falar bastante. E aí a gente pode mostrar para vocês como automatizar as coisas. É uma coisa para o próximo evento aí, né? O Luiz Almeida, os links no Solidus CAD, pelo que vem notado, não funcionam quando estamos trabalhando em nuvens. Existe alguma coisa nesse sentido? Luiz, você disse nuvem de arquivo na nuvem, ou seja, é um arquivo que está lá no servidor. É isso que você se refere em nuvem? Só para eu responder você da melhor forma. Se sim, funciona, porém tem que ver essa questão do link. O que você pode fazer é ter só um atalho desse arquivo local e ele atualiza automaticamente, tá? Mas você pode trabalhar com arquivos também. É que quando ele carrega, o importante é que o link não seja quebrado. Por exemplo, quem trabalha com ERP não tem essa interação. Então, você tem um modelo para Edcam. Se você conseguir configurar, vai funcionar da mesma forma. Porém, a gente pode mostrar também, mesmo que não funcione automático, tem como você dar um reload, ou seja, tem como você buscar aquele modelo sólido, dizendo, beleza, a minha nuvem aqui, a configuração de permissão não permite acesso direto do Edcam, mas você pode dizer, eu quero buscar aquele modelo e ver se teve uma alteração. Ele chama Reload Solid, que é recarregar sólido, dá para fazer também, tá? O Felipe está perguntando se o Strategy é um módulo separado do Edcam. Não, no passado era um item comprado, mas isso ganha tanta força, é tão importante que hoje todo o Edcam tem Strategy Manager, tá? Então, no teu Edcam você pode procurar, exceto no modo estudante. Você precisa do modo comercial para poder utilizar o Strategy. Tá lá, procura no teu launcher lá que você vai achar. Ali fazendo um Drive for Users, né? Ou seja, você está na nuvem, então quer dizer, você não está abrindo um arquivo local, né? Você não tem uma consulta do banco lá. Então, no teu caso, o mais lógico seria você fazer um recarregar sólido e com isso você fazer o Edcam, fazer essa verificação. Você baixa o local, recarrega e vai funcionar da mesma forma, tá? Mais alguma pergunta, gente? Nós temos bastante aderência na sala ainda, o pessoal não saiu, isso é ótimo. Então, se tiverem mais alguma coisa, por favor, enviem que a gente está aqui para conversar. Todas essas dúvidas, pessoal, que vocês estão falando, elas vão ser tratadas posteriormente, tá? Então, embora eu esteja dando aqui uma explicação básica para vocês e, digamos assim, baseada, né, no conhecimento do produto, mas a gente pode abrir isso depois para vocês e realmente mostrar como fazer a questão do módulo, Felipe, a questão de como abrir um link externo, que funciona tanto com o link externo quanto com a questão do SAP. Hoje eu não vou falar, Cleberson, hoje eu não vou falar sobre interpolação de rosca, porque o objetivo aqui seria basicamente selecionar, mas está aqui anotado para que a gente possa falar no próximo tópico. Inclusive, a Edcam tem novidades bacanas para rosca, que a gente pode utilizar também e falar basicamente sobre isso. Tá? O Ismael está me dizendo aqui, obrigado, Ismael, falar sobre o racionalizar. Não sei se vocês conhecem, mas aproveitar que está todo mundo aí já. E é um comando bem legal, porque ele gerou essa instrução, mas ele pode ter repetido a ferramenta, porque a minha estratégia, pegou 2 furos de 8 em profundidade diferente, ela pode ter selecionado se ela não é uma estratégia com rollback ainda, ou seja, se ela não está muito bacana. Então, eu posso racionalizar. O que é racionalizar? Eu posso racionalizar por ferramenta, por zero peça, ou por CPL, que a gente chama antigamente, né, que seria por indexação. Então, por ferramenta, basicamente ele vai verificar se não tem alguma ferramenta que está sendo repetida, ao invés de chamar ela 2 vezes no Magazine, ele já cola os programas e reordena os programas. Então, para quem não sabe, botão direito na sequência, racionalizar. Obrigado, Ismael, aí pela dica para que eu possa mostrar. Eu vou racionalizar por ferramenta, ele vai fazer uma conta matemática aqui, baseada em ferramenta, diâmetro, profundidade, se ele não pode otimizar. Às vezes eu estou chamando 2 vezes a mesma ferramenta, não percebi isso, ele vai racionalizar para que isso possa funcionar. A mesma coisa, mais aí uma dica para vocês. Tá? Isso, mais uma pergunta aqui sobre o Waveform. O Waveform é bacana. Poderíamos falar também só sobre desbaste, tem novas tecnologias de desbaste acontecendo aí, né, Jefferson? O Waveform, ele está nos módulos, a partir dos módulos standard. Então, standard milling ou standard turning,
seja para torneamento e tratamento, tem o waveform. Tá? Então, basicamente está lá. Só Essential que não tem o waveform, é um recurso a partir das versões standard. O Luiz está perguntando sobre a questão de compensação quando seleciona a geometria em linha de centro. Basicamente, Luiz, é como a máquina entende, porque se eu coloco o G41 e o G42 estou compensando pela geometria, o EdCAM gera a coordenada da geometria, mas você precisa lá na máquina colocar o diâmetro da ferramenta para que ele entenda isso, para poder gerar o arco de entrada, saída e assim por diante. Quando você compensa pela linha de centro, a coordenada gerada é outra. Então, o resultado é o mesmo, depende de como você coloca a informação na máquina. Pelo centro, ele vai, depende de como você coloca a informação lá no comando, e pela geometria você tem que colocar lá no comando da máquina, seja no corretor de desgaste, ou seja no cadastro de ferramenta, depende do teu comando, como você utiliza isso, qual o diâmetro da tua ferramenta para que ele possa fazer esse cálculo. O resultado é o mesmo. Compensação pela linha de centro é mais utilizada em perfil angular, ou seja, porque em perfil angular, um chanfrador, por exemplo, né, dependendo de quanto que eu entrei na peça, digamos assim, o diâmetro muda, obviamente, porque a parede é em ângulo. Então, se eu colocar linha de centro, fica mais fácil de controlar. Geometria mais parede reta. Mas isso depende, então é uma integração entre pós-processador, que tem que gerar certinho, 41, 42, 40, e o comando da máquina. O que mais? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu respondi. Felipe, eu te respondi. Ficou mais alguma dúvida? O Carlos saiu, agradeceu, então obrigado também. Então, só mostrando para o Felipe, aproveitar que o Felipe está aí ainda, deixa eu só mostrar aqui, Felipe. Quando eu faço o perfilar, que está dizendo, né? Quando eu pego o wireframe ou a feature ou sólido e eu tenho compensação, então linha de centro ele gera essa coordenada aqui, tá? E geometria ele gera essa coordenada aqui e mostra os dois perfis compensados. O resultado é o mesmo, como eu disse aqui, ó. Por desgaste da ferramenta, foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? O resultado final é o mesmo, o que muda é como você insere essa informação na tua máquina, tá? Ou seja, ele gera essa coordenada ou gera essa coordenada com o G41 ou G42. Depende de se você vai colocar lá na tua máquina o diâmetro da ferramenta, seja no painel da parte de cadastro de ferramenta ou no corretor de desgaste. Sim, o Luiz está perguntando o seguinte, se a mesma compensação vale para ball nose? Sim, vale, mas nesse momento eu estou considerando o diâmetro externo da ball nose, né? Não estamos falando aqui de compensação 3D, o EdCAM também faz compensação 3D, né? Em cima de uma geometria, colocando vetor em cada eixo, em cada coordenada também. Mas nós estamos falando aqui da compensação 2D, então ball nose, bull nose ou uma toroidal, que seja a mesma coisa, mas eu estou considerando o diâmetro externo da ferramenta e não o raio de canto, tá? Então, não estou compensando a esfera da ferramenta, estou compensando o diâmetro externo. Obrigado, Cleverson, também. O CRC, tá? Na verdade, é o corretor, tá? Esse cara aqui é o corretor da ferramenta, porque eu posso usar a ferramenta 1, sei lá, no comando Sims, por exemplo, tá? Lembrei de cabeça aqui, eu posso usar o P1D1, por exemplo. Ferramenta 1, corretor 1, mas eu posso usar a ferramenta 1 com D9. Quando eu programava na máquina, o Sims tinha até 9. Eu já não sei dizer exatamente qual a condição, mas pode ser a ferramenta 1 D5. Então, se você não colocar o corretor da ferramenta no CRC, ele vai buscar o padrão do POS, T1D1, T505, ó, lá no Fanuc, né? T0505, ou seja, corretor 05, por exemplo. Então, depende. Se você coloca corretor, você pode ter a mesma ferramenta, por exemplo, trabalhando com corretor diferente. Então, você pode ter no mesmo programa, por exemplo, você passa a ferramenta com o T1D1, mede com o palpador, o EdCAM gera palpador, e depois você repassa ela com o corretor T1D2. A mesma ferramenta usando um corretor diferente. Então, o CRC é baseado na questão de qual corretor você quer utilizar. Se você não quer utilizar, ele vai buscar o corretor padrão configurado no teu pós-processador. Beleza, gente. Quero novamente agradecer, por nada, Luiz. Eu que agradeço aí a tua pergunta, né? Quero novamente agradecer vocês pela presença.
dizer que essa foi a primeira uma iniciativa da área de Customer Success da SK para que possa engajar vocês, para que vocês possam ter contato com esse tipo de ferramenta. Como eu disse, o objetivo é sem blá blá blá, é falar de software, é falar realmente de feature, aquilo que vocês utilizam no dia a dia. Novamente, eu agradeço o nome da SK, o nome do Ismael, que participou aqui me ajudando também. Nos vemos no próximo webinar. Vocês vão receber uma pesquisa sobre o que vocês gostariam de ver. Então, aqui a gente tem algumas sugestões, mas é importante. Mas, com certeza, a gente já tem um norte aqui de que tem que ter uma só sobre Strategy Manager, talvez até com um tempo maior. Não é um treinamento, né, para dar o caminho das pedras, mas porque tem muita coisa realmente para poder explorar. Hoje o objetivo foi só contextualizar para vocês o porquê das coisas, método de trabalho e, por consequência, como vocês podem automatizar e transformar a vida de vocês num sentido mais simples no dia a dia, tá bom? Obrigado, estou aqui encerrando o evento. Caso tenham alguma coisa adicional queiram mandar, enfim, respondam os formulários que serão enviados. Obrigado, Michael. O Michael está agradecendo. Nós que agradecemos novamente. Muito legal o feedback de vocês, a interação. E vamos até a próxima. Vejo vocês na próxima. O pessoal da área de CS vai agendar e a gente vai continuar esse bate-papo de onde a gente parou. O bom é que quem não viu, olha esse webinar. No próximo já começa de onde a gente parou. A gente vai fazendo esse bate-papo, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.